Quando você imagina o Brasil antes de 1500, que imagem surge na sua cabeça? Uma floresta intocada? Um vazio por preencher? Ou um panorama humano e cultural tão denso quanto qualquer continente europeu? Hoje vamos desconstruir a ideia do território vazio e mostrar como as evidências arqueológicas, históricas e etnoambientais desenham um Brasil povoado, planeado e profundamente modificado por habitantes que aqui viveram por milênios. Fiquem comigo, e se esta mensagem estiver falando com você, inscreva-se para acompanhar a série sobre o Brasil pré-colonial. As pesquisas mais recentes colocam a presença humana na América do Sul há pelo menos dezenas de milhares de anos. Luzia, o crânio antigo, encontrado em Lagoa Santa, é um símbolo desse passado profundo, não apenas prova de antiguidade, mas lembrete de que havia pessoas, histórias e lares muito antes da chegada europeia. A imagem que surge ao associar Luzia ao mapa do Brasil é a de uma ocupação longa, plural e em transformação constante. Estimativas demográficas variam bastante conforme metodologias e suposições. Em alguns estudos, as faixas vão de algumas milhões até valores mais elevados, dependendo do recorte temporal e da fonte de dados. Essas variações não enfraquecem a conclusão principal. Antes do contato com a Europa, havia uma população numerosa e linguisticamente diversa. Centenas de línguas pertencentes a vários troncos linguísticos, como os grupos Tupi, Caribe e Arawak, entre outros. Pense em uma tapeçaria de línguas e costumes que cobria vastas regiões, conectando vales planícies e margens de rios por redes de parentesco, comércio e conhecimento ambiental. Essa diversidade era a norma, não a exceção. E isso tem implicações profundas para como entendemos a ocupação humana do território. A vida cotidiana desses povos era marcada por técnicas e saberes que hoje chamamos de agroecologia. A mandioca, por exemplo, não é apenas uma raiz que se colhe. Ela é fruto de processos de domesticação e manejo que duraram séculos. Práticas como a coivara menos o uso controlado do fogo para limpar e fertilizar áreas de cultivo menos conviviam com sistemas agroflorestais complexos, onde espécies úteis eram cultivadas em mosaicos que imitam e potencializam a diversidade natural. Em algumas regiões amazônicas, o solo mostra a ossatura humana. As chamadas terras pretas são parcelas de solo enriquecido por práticas intencionais de adubação orgânica, fragmentos de cerâmica, carvão e restos vegetais. Essas manchas negras no mapa do solo atestam que comunidades criaram ambientes extremamente produtivos, capazes de sustentar populações densas, mas isso é só o começo. Veja o que o próprio solo nos conta. As habitações também falam de organização, malocas longas, assentamentos com praças centrais e arranjos de casas em padrões repetidos. Sugerem formas de vida coletiva e decisões urbanísticas próprias. Em áreas sujeitas a cheias e secas, populações construíram tesos, elevações artificiais para manter moradias e plantações acima da linha das águas. Em outras planícies, terraços agrícolas e canais mostram um controle sofisticado da água. Essas estruturas não são meros reflexos do modo de vida primitivo. São respostas técnicas a desafios ambientais, fruto de conhecimento acumulado e transmitido por gerações. Mas como se organiza essa diversidade em regiões distintas? Vamos a estudos de caso que revelam paisagens humanas surpreendentes. No arquipélago do Marajó, no delta amazônico, as cerâmicas marajoara são frequentemente citadas pela beleza e complexidade decorativa, mas por trás das peças há estruturas sociais e paisagens modificadas. Níveis de ocupação, mondes e tesos sugerem assentamentos permanentes e estratégias de manejo adaptadas à fisionomia da várzea. A cerâmica, além de valor estético, é um registro técnico, recipientes, práticas cerimoniais e símbolos de identidade. Em termos práticos, essas populações organizavam o espaço de forma sistemática, construindo morros artificiais e áreas elevadas para proteger habitações e alimentos das cheias prolongadas. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Se havia lugares tão articulados, por que a memória europeia insistiu em ver vazios? No Alto Xingu, a paisagem revela um arranjo de aldeias interligadas por canais, caminhos e uma rede de praças centrais. As aldeias ali exibem padrões urbanos recorrentes,
praças abertas que funcionavam como centros cerimoniais, casas dispostas em arranjos que favoreciam o convívio coletivo e a coordenação social em larga escala. Pesquisas etnohistóricas e arqueológicas mostram que essas redes internalizavam regras, alianças e trocas, além das aldeias individuais, um verdadeiro tecido sociopolítico que organizava grandes porções de território. Ver o Alto Xingu apenas como floresta habitada é perder a dimensão do planejamento social e cerimonial que estruturava a região. E não é só no Xingu. Olhando para o oeste da Amazônia, encontramos outras marcas. Os geoglifos do Acre e amplas extensões de terraços evidenciam projetos territoriais em grande escala, em imagens aéreas e, sobretudo, em capturas por lidar, tecnologia que permite mapear o solo mesmo sob copas fechadas, estruturas que antes eram invisíveis à vista tornaram-se nítidas. Linhas, cercas, padrões geométricos e terraços indicam que populações organizaram grandes trechos de paisagem para pastagens, hortas e convívio social. Em alguns locais, os padrões lembram ruas e divisões de espaço que existem desde séculos atrás, sinalizando conexões entre sítios que os relatos coloniais minimizaram ou ignoraram. No Tapajós e em planícies sul-americanas, rotas de troca e centros de produção ampliavam essas redes territoriais, criando corredores de circulação de ideias, pessoas e bens. E por baixo das copas, sob uma aparência selvagem, a mão humana deixou sua assinatura. Como os arqueólogos e cientistas desvendam esse passado que a vegetação esconde? Ferramentas modernas mudaram profundamente o campo. O lidar, por exemplo, envia pulsos de laser do ar e recupera a topografia com precisão, revelando tesos, muros e ruas que a mata ocultava. A datação por carbono permite situar materiais orgânicos em calendários relativos e absolutos, estabelecendo sequências de ocupação. A arqueobotânica identifica restos de plantas domésticas e práticas agrícolas. A análise de solos mostra padrões de enriquecimento antrópico, como as terras pretas. Em conjunto, essas técnicas convergem para uma imagem mais robusta, ocupações intensas e contínuas. Ainda assim, é importante lembrar que cada método tem limites. Interpretações variam conforme o contexto, a preservação e a amostragem. As evidências indicam, mas não decretam. E é justamente esse cruzamento de técnicas que transforma hipóteses em narrativas sólidas. O encontro com os europeus, no entanto, foi um ponto de ruptura. Não se trata apenas de batalhas ou de conquista territorial. Trata-se de um choque ecológico e epidemiológico de proporções avassaladoras. Doenças trazidas do velho mundo espalheram-se com rapidez e intensidade para populações sem imunidade prévia. Em algumas localidades, a queda demográfica foi dramática. Em diferentes estudos, pesquisadores apresentam faixas que indicam reduções populacionais de dezenas a mesmo mais de 70% em certas áreas ao longo de séculos de contato. A violência direta, a escravização e o deslocamento compulsório aceleraram esse processo. A combinação de doenças, violência e ruptura social reconfigurou paisagens humanas inteiras, aldeias foram abandonadas, modos de vida se fragmentaram e memórias foram silenciadas. Evocar esse período exige cuidado. Não é sensacionalismo. É relato triste e necessário para entender por que muitas das marcas humanas se tornaram invisíveis. O que resta? Então, a invisibilização do passado não foi total. Há continuidade em práticas, memórias e saberes que persistiram e se adaptaram. Comunidades indígenas contemporâneas guardam técnicas de manejo, conhecimento sobre plantas, calendários agrícolas e cosmologias que dialogam diretamente com as estratégias antigas. Em muitos lugares, o manejo de peixes em várzeas, sistemas agroflorestais e cultivos de raízes e tubérculos continuam a ser praticados, com variações e transformações ao longo do tempo. Essa persistência é uma forma de resistência a menos e uma ponte viva para compreender a profundidade histórica do território. A história do Brasil pré-colonial também tem implicações políticas e éticas contemporâneas. Reconhecer que vastas áreas foram domesticadas e habitadas por sociedades complexas. Reforça argumentos por proteção de patrimônio arqueológico e respeito aos direitos territoriais de povos indígenas.
Significa também questionar narrativas escolares e públicas que silenciaram práticas de manejo ambiental antigas, práticas que hoje podem inspirar soluções sustentáveis. No entanto, a tarefa não é simples. Proteger sítios arqueológicos, muitas vezes, esbarra em pressões econômicas, burocracias frágeis e disputas de interesse. Ainda assim, pequenas ações somadas têm impacto real. Apoiar pesquisas com participação indígena, visitar museus que preservam esses acervos, incentivar políticas que protejam terras e saberes tradicionais. Há também questões de justiça científica. As pesquisas mais responsáveis hoje dialogam com comunidades locais, respeitam memórias orais e não transformam povos em objetos de estudo. Em estudos etnoarqueológicos, o saber tradicional muitas vezes oferece hipóteses e interpretações que apenas ganham força quando cruzadas com análises físicas do solo, datações e imagens aéreas. Essa colaboração fortalece não só o conhecimento histórico, mas também a legitimidade das reivindicações contemporâneas por reconhecimento e proteção. Voltando ao mapa mental, imagine a Amazônia não como um vazio primordial, mas como uma paisagem costurada por caminhos, roças e aldeias. Imagine o litoral e o Planalto, onde redes de comércio e trocas culturais conectavam povos tão diversos quanto sofisticados. Imagine que parte dessa história foi apagada pela calamidade do encontro, mas que os fios restantes nos permitem remontar grande parte do desenho original. Isso muda não só nossa compreensão do passado, mas também nossa posição ética no presente. Se há algo que a arqueologia e as ciências sociais nos ensinam, é a humildade diante da complexidade humana. Quando vemos tesos, terraços, geoglifos ou uma urna marajoara, não estamos apenas lendo objetos. Estamos reconstruindo decisões, estratégias, afetos e projetos de vida. A raiz que alimentava uma família, a praça que organizava cerimônias e o solo enriquecido, que sustentava colheitas, eram escolhas coletivas, baseadas em conhecimento acumulado. Valorizar esse legado não é romantizar, é reconhecer agência, técnica e inteligência adaptativa. Ao encerrarmos, fica o convite prático. Visite exposições e museus que tratem da arqueologia brasileira. Leia trabalhos de pesquisadores e, sobretudo, busque materiais produzidos em diálogo com comunidades indígenas. Apoie iniciativas que protegem terras e patrimônios, de modo que a história deixe de ser um monólogo e passe a ser uma conversa plural. Compartilhe esta mensagem com alguém que se interessa por história ou meio ambiente. Menos a reescrita do passado depende também da circulação de ideias e do reconhecimento coletivo. O Brasil antes de Cabral não foi um vazio. Foi uma tapeçaria humana, cultural e ambiental, tecida por povos que moldaram paisagens, criaram técnicas e deixaram marcas que ainda hoje podemos ler, com cuidado e respeito. Conhecer essa história é um passo para reparar omissões e, talvez, aprender com práticas que sustentaram sociedades por séculos. Se essa reflexão mexeu com você, compartilhe. Visite um museu e considere apoiar projetos que dialogam com comunidades indígenas e protegem o patrimônio. Que a curiosidade nos leve a mais perguntas e a ações conscientes.